Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Diretrizes. Eu me chamo Natan Moraes, eu sou o presidente do Centro Acadêmico 21 de Setembro, do curso de Direito da Unifipa. Eu sou a Rayane, eu também sou aluna do curso de Direito da Unifipa e eu sou vice-presidente do Centro Acadêmico. E esse é o nosso primeiro episódio de um projeto idealizado por nós, do Centro Acadêmico, que é o podcast Diretrizes, onde a gente buscou trazer pessoas das quais a gente admira, pessoas do ramo do direito, professores, juízes, e pessoas que de alguma forma possam nos passar uma impressão sobre carreiras jurídicas, mas não com uma conversa propriamente jurídica, mas contando suas experiências, suas percepções e impressões em relação às carreiras e à profissão que eles exercem. É isso aí, Natan. O que a gente vai estar trazendo aqui, o que a gente vai estar tentando trazer é fugir um pouco da matéria de direito especificamente, mas também para trazer esse direcionamento, essa inspiração, né? Que são pessoas muitas vezes que nos inspiram, né? Que a gente conhece durante a faculdade, que já é formado há muito tempo. E conhecer um pouco a trajetória dessas pessoas e as percepções fora do curso de direito também é muito importante para a formação. E para começar, né, o podcast, o nosso primeiro convidado que a gente escolheu é muito importante. Aqui eu tenho certeza que vocês vão amar. Não poderia ser ninguém menos do que o Dr. Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. É uma felicidade muito grande receber o senhor aqui. E bom, nós queríamos começar já pedindo para que o senhor se apresente, para que o senhor fale um pouco de você. Quem é o Dr. Pinheiro? Sim, tá bom. Inicialmente, meus cumprimentos ao Natan, que é o presidente do Centro Acadêmico, a Rayane, que é vice-presidente do Centro Acadêmico, a Juliana, que nos acompanha aqui, e a todas as pessoas que, o corpo discente da faculdade, os professores, a coordenação, todas as pessoas que de alguma forma nós podemos, que eu possa levar alguma contribuição, algum conhecimento. Meu nome é Antônio Carlos Pinheiro de Freitas, eu sou natural de Bitinga, estado de São Paulo, conhecida como a capital nacional do bordado. Sou nascido em 6 de março de 1965, tenho 3 filhos, sou avô, e da formação acadêmica, eu sou formado pela Faculdade de Direito de Bauru, AIT, e já estou aqui em Catanduva desde 2010. Então já estou aqui há 15 anos aqui em Catanduva, convivendo com essa cidade muito gostosa, com essa população acolhedora. E eu também estou muito feliz, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela consideração e por ser aí o primeiro participante, acho que do primeiro podcast aqui, que é histórico para a nossa faculdade. Obrigado, fico à disposição de vocês. Tá certo. É uma alegria imensa trazer o doutor, né? Porque, não só pra gente, mas eu acho que acredito, tenho certeza, na verdade, que eu falo por todo o corpo discente e os alunos admiram demais o doutor quando a gente vai assistir o júri, por exemplo, que é uma das oportunidades que a gente tem de ver o doutor atuando, né, enquanto juiz-presidente do Tribunal do Júri. E todos os alunos, pelo menos que eu tive contato, são encantados pelo doutor, pela sua postura, e daí cresce muita admiração da nossa parte. É, e muitas vezes a gente acaba olhando para autoridades como um juiz e a gente acaba enxergando uma lacuna, né? Um distanciamento muito grande, porque enquanto na sua atuação você incorpora um papel, representa uma autoridade, né, do Poder Judiciário, e muitas vezes a gente não tem noção do que existe por trás, a trajetória, o que levou o doutor, por exemplo, a seguir a carreira de magistratura, que não é tão simples, não é tão fácil. Acredito que não seja de um dia para o outro que a gente escolha ser juiz. Sim. E a gente gostaria de saber o que levou o senhor a seguir essa carreira, o que o motivou. Bom, primeiramente eu vou procurar ser breve para falar das minhas origens, para que os alunos e as pessoas em geral, elas vejam que é possível você chegar a um cargo de juiz, a um cargo importante de advogado, de defensor público, de delegado de polícia,
de promotor de justiça, as carreiras em geral. E o que eu falo aqui não é só para as carreiras jurídicas, também eu acho que vale para todas as carreiras, todas as profissões. Eu nasci lá em Ibitinga e, na verdade, eu sou nascido na zona rural. A minha família é uma família de origem simples, de pessoas dignas, honestas, mas nós somos bem simples. E eu me mudei para a cidade, eu acho que eu devia estar com cerca de 5 anos de idade, lá para Ibitinga. E lá eu morei em uma vila simples, né? Estudei em escola pública, desde aquela época era o primeiro ano do grupo escolar, nós não tínhamos o pré-escolar, digamos. Então nós entrávamos na escola praticamente com 7 anos de idade. Lá eu concluí o meu curso, o colegial, e depois bate aquela dúvida, talvez sirva para todos. E cerca de 17 anos, o que eu vou fazer? Eu creio que essa idade, nós precisamos caminhar com a vida, não podemos esperar porque o tempo passa muito rápido. Mas é uma idade talvez muito... a pessoa é muito jovem para decidir uma profissão que exercerá muitas vezes pelo resto da vida, tanto que muitas pessoas acabam mudando de profissão, mudando de curso mais para frente. E pessoal do direito, eu também tenho uma história parecida com muitos de vocês, do pessoal do direito, porque eu acabei, para ser bem honesto, cursando direito, porque você acaba, olha, eu vou cursar direito. Eu tinha um sonho desde criança de partir para a medicina, acabou não dando certo, por questões financeiras e outras questões, não era só financeira, mas eu trabalhava já quando eu terminei o colegial, e eu precisei, falei, olha, eu vou começar o curso de Direito. Eu fui me aventurar no Direito. Como as pessoas, os alunos vão se ver em mim. Por quê? Porque eu acabei indo para Bauru, cursar o Direito, vamos dizer, para ver como que é. Não tinha outra opção, com todo respeito. A Faculdade de Direito de Bauru é uma faculdade, até hoje, muito conceituada, muito boa. E naquele tempo nós não tínhamos muitas opções de cursos. E eram raros os cursos, inclusive era um pouco difícil você ingressar no vestibular da IT de Bauru. E eu me aventurei, fui aprovado, e de Ibitinga a Bauru nós temos 84 quilômetros, eu viajava todos os dias, de ônibus, de estudante, aqueles ônibus mais antigos que tinham motor na frente, fazia bastante calor, não tinha ar-condicionado, e 60, 50 por hora na subida, e eu saía de Ibitinga por volta de umas 5 da tarde, e chegava a Bauru por volta de umas 7 da noite, 84 quilômetros, você vê como é que o ônibus às vezes não ia. E lá nós começávamos as aulas, e a aula terminava por volta das 20 para as 11 da noite, a IT sempre foi muito rigorosa com frequência, com horário de aula, e eu retornava para casa, chegava em Ibitinga 20 para... Tinha dia que chegava quase 1 da manhã, e no outro dia eu precisava trabalhar. Normalmente, 7 horas da manhã eu já estava no trabalho. E aproveitava todo o tempo que eu tinha, estudava no ônibus, prestava muita atenção nos professores. Eu sempre fui um aluno mais anônimo, mais quieto, não fui de muita conversa. Fiz um bom curso lá na Faculdade de Direito de Bauru. É uma época que foi um pouco difícil por questões financeiras, questões de saúde até, porque chegava 1 da manhã, quase 1 da manhã, e 7 da manhã você estava no serviço, saía para Bauru 5 da tarde, mas é uma época que eu tenho bastante saudade, eu faria tudo de novo porque valeu a pena. E no último ano de faculdade, eu ingressei no Ministério Público como estagiário lá da promotoria de Ibitinga, e naquela época os estagiários não eram remunerados, e você precisava trabalhar a rigor, de paletó e gravata, que não tinha nem muito dinheiro para comprar, mas acho que eu tinha um terno só, o promotor me deu 1 ou 2, e foi muito bom. Aquele estágio foi uma época muito boa da minha vida, porque eu trabalhei com o Dr. Jorge João Marques de Oliveira, promotor de justiça de Ibitinga, que ele é natural de Jaú,
Faz um certo tempo que eu não tenho contato com ele já está aposentado. E naquela época eu também tive um contato com o Dr. Zé Maurício Garcia Filho, juiz de direito de Bitinga. Então eu sempre, não sei se o Natan, a Rayane, vocês já viram eu falando no júri às vezes no final, porque é importante você fazer um estágio. Por quê? Porque naquele momento, quando você é mais jovem, você está assistindo ali uma audiência, um júri popular, tendo contato com o promotor, com o juiz, com o advogado, com o defensor público, com o delegado de polícia, e você acaba não se apercebendo, aquele profissional, determinado profissional, ele vai, eu não sei se está filmando, aquele profissional, naquele momento você não percebe, entendeu? O quanto que ele vai influenciar na sua vida. Lá na frente, quando você está um pouco mais velho, aí aquele profissional acaba te dando aquela dica, fala, eu vou seguir essa profissão, porque aquele profissional me marcou. Então lá em Bitinga, trabalhei com o Dr. Jorge João Marques Oliveira, um amigo, aprendi tudo com ele, um gênio do direito, português perfeito, um gênio, um gênio, um gênio. Mas também naquela época eu trabalhei com o Dr. Zé Maurício Garcia Filho, outro gênio do direito como juiz. E meu sonho era ser promotor de justiça. Olha. Eu trabalhei, eu fui operário lá no bordado de Bitinga antes de trabalhar na promotoria. Realmente eu cortei tecido, que lá o pessoal fala que é a terra do bordado, das bordadeiras. Eu trabalhava lá cortando tecido de operário. E uma fase que eu também tenho muita honra. Depois trabalhei no escritório numa empresa de autopeças. Depois trabalhei com 18 anos, foi inaugurada a agência do Bradesco de Bitinga. Eu fiz um concurso, acabei sendo aprovado. E depois voltei a trabalhar. O banco, às vezes eu passava um pouco do horário de trabalho, e eu fui obrigado a voltar para a empresa de contabilidade, numa empresa da minha irmã, para eu poder, porque eu saía bem 5 da tarde, eu tinha que estar pegando o ônibus. E eu apostei nos meus estudos, eu voltei, porque meu pai me falou, olha, você vai sair do Bradesco, você vai ser um chefe amanhã ou depois. E eu escutei o conselho do meu pai, mas para mim naquele momento, com todo o respeito que merece o Bradesco, tenho grandes amigos lá, mas o estudo eu resolvi seguir o caminho dos estudos. E ali depois eu terminei a faculdade, eu fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, logo em seguida, naquela época havia exame oral ainda, eu fiz na UAB de Bauru, acabei sendo aprovado. Logo em seguida, pouco tempo depois, eu até estava querendo começar a advogar, mas eu fiz o concurso para delegado de polícia, creio que pouquíssimo tempo depois, fui aprovado no estado de São Paulo aqui, como delegado de polícia. Aquele estágio que eu mexia mais com a parte criminal, me deu uma bagagem muito grande. Eu estudava, eu sempre fui estudioso, mas aquele estágio, parecia que as perguntas você já havia visto. E também, Deus te ajuda, né? Cai aquilo que você sabe, Deus sempre faz a parte dele para nós. Embora eu respeite algumas pessoas que não acreditam, mas... Então eu fiz um concurso muito bom, na época de delegado, e frequentei a Academia de Polícia Civil em São Paulo, por cerca de 90 dias, e a primeira comarca, primeiro município, eu fui delegado plantonista no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, que é uma área pesada, sabe? Divisa de Diadema, próximo da rodovia Anchieta, e depois eu acabei ficando lá por cerca de 1 ano em São Paulo, fui transferido para Guariba, próximo de Ribeirão Preto, como delegado assistente do município, fiquei ali por 2 anos, saí dali em 1993, fui transferido para Itápolis, que é vizinho da minha cidade, Bitinga, ali fui uns tempos delegado assistente, e depois me tornei titular do município, uma cidade até importante, ainda novo, eu me tornei titular do município, e depois eu fiquei vários anos na carreira de delegado, cerca de 8 anos e meio, para quase 9 anos, e já praticamente aos 33 anos eu preciso voltar para os estudos, não é? Só que, por isso que eu falei, a fase com o Dr. Zé Maurício Garcia Filho, o juiz, foi muito boa. E eu admirava o Dr. Zé Maurício, o Dr. Jorge e o Dr. Zé Maurício, que eram gênios do direito,
profissionais assim exemplares, impecáveis, mas o Dr. Zé Maurício me marcou mais. Eu assistia júris com ele, audiências, e eu resolvi optar pelo estudo da magistratura. E acabei sendo aprovado como juiz de direito aqui no estado de São Paulo, aos 33 anos, e assumi aos 33 anos. E posso falar mais, estou falando já há um certo tempo, posso falar mais sobre a minha carreira de juiz. Vou deixar para vocês agora perguntar uma dúvida quanto a essa introdução minha, longa, né? E depois, se quiser perguntar da magistratura, outras questões, eu estou disponível aqui. É muito legal, é muito bom saber a trajetória do doutor, Sim. né? A gente, eu não sei mas eu, por exemplo, eu não sabia que o doutor tinha sido delegado. Sim, É sim, muito legal a gente ter conhecimento de toda essa trajetória, né? Que é muito sim. importante. Uhum. E também perceber que o tutor falou que ficou 8 anos na carreira de delegado, 8 né? anos. E depois decidiu que era o momento de mudar. E tudo Sim. bem mudar também, né? E o que eu gostaria que o doutor falasse agora um pouco, como que foi para você o estudo para o concurso? Como que foi para o estudo de delegado? Tá. Como que você sentiu que você foi aprovado rápido? E também da magistratura, como que foi para você enfrentar esse concurso da magistratura que as pessoas tanto temem, né? Falam muito hoje, ai meu Deus, a Sim. magistratura. Eu sempre gostei de estudos. E como eu precisava trabalhar, eu não tinha um tempo tão grande para estudos. Então, o que você precisa ter sempre, que eu acho, minha opinião, que deu certo para mim, pode ser que não dê certo para outro, porque cada pessoa é de um jeito. É muita dedicação, Com certeza. muita força de vontade e um objetivo assim, bem firme mesmo. Muito foco, né? Muito foco. Eu estudava cerca de 4 a 5 horas por dia, no máximo. E finais de semana eu estudava o dia todo e feriado. Eu pegava de manhã e até, às vezes, passava da meia-noite, porque eu precisava, para concorrer com os outros candidatos que estudavam mais, eu tinha que tirar o atraso, digamos, entre aspas, aos finais de semana. Então, naquela época, nós não tínhamos cursinhos, não havia internet, então você precisava muito de livros, era tudo manual mesmo. E então, para delegado, eu tive uma boa experiência na promotoria. Uhum. E eu tinha, na faculdade, ainda que tivesse uma condição financeira não muito grande, mas eu investia em livros. Então, eu tinha alguns livros básicos para estudar. E foi o que eu fiz. E depois, na magistratura, eu sempre fui de trabalhar muito. Sempre fui de trabalhar muito. E a carreira de delegado, eu era titular do município. Você chega à delegacia às 9 da manhã e você sai. Acho que a delegacia fechava às 6h30, 6 horas. E em cidades pequenas, se acontecer algum flagrante à noite, tem que chamar o delegado. Hoje mudou muito, tem os plantões. Uma sede de Catanduva tem plantão, mas numa cidade pequena você acaba ficando 24 horas. E é a hora que acontecem as coisas, à noite. Então, muitas vezes eu precisei voltar para a delegacia, presidir flagrantes, saía de madrugada, às vezes amanhecia, mas não era toda noite. Mas tinha essa dificuldade, finais de semana. E eu lutava contra. Eu tinha minhas condições. Por exemplo, vou falar bem prático assim. Eu acordava 5h30, 6 da manhã, eu estudava até umas 8 e pouco. Aquele tempo que eu tinha, 2, 3 horas e meia de estudo. E à noite, quando eu chegava da delegacia, eu tomava um banho, me alimentava e estudava até mais ou menos meia-noite. Então eu devia ter de qualidade mesmo, porque nem todo dia você consegue fazer aquilo. Umas 5 horas por dia, durante a semana. E de finais de semana eu estudava até quando eu aguentasse. E hoje vocês têm uma facilidade. Eu não vou querer dizer que para vocês é mais fácil, que saudosismo, que para mim foi mais difícil. É que hoje a internet ela é muito rica. Vocês têm um material. Algumas pessoas elas usam mal a internet. A internet é muito rica. Tudo com conhecimento que você pesquisar, você acha uma resposta. Então vocês têm essa facilidade. Hoje vocês têm cursinhos que direcionam. E não existia cursinho. O pessoal na época fazia cursinho em São Paulo, quem tinha uma condição financeira melhor. Então não havia cursinhos, salvo para quem tivesse uma condição financeira melhor.
Então era tudo manual mesmo, anotações em cadernos, em fichas. E eu tive bons professores, alguns professores. O caderno da faculdade, muito importante, me ajudou. Algumas matérias, por exemplo, eu sempre gostei de estudo de... Citar um exemplo. Direito tributário, direito administrativo. Praticamente eu lia o caderno. E até eu fiz até o oral da magistratura, com alguns estudos também, assim, complementares, mas eu anotava muito e o livro dos professores, o caderno era bem completo. Então não existe uma fórmula, existe cada um do jeito dele. Acreditar em você, acreditar que você é capaz. Eu lecionei por cerca de 4 anos na FAFIC aqui de Catanduva e também na Unip de São José do Rio Preto. Dei algumas aulas na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Depois, devido à carreira, eu não tive mais condições, porque juiz trabalha bastante. E às vezes eu fico triste, com todo respeito, algum profissional que fala que é impossível passar em certos concursos. Isso não é verdade. Então eu falava para os alunos que isso é uma lenda. Se você acreditar que você não tem condições, você não vai passar. Então, o maior inimigo está dentro de você. E se você acreditar que é possível, ninguém vai te segurar. Você vai passar em qualquer concurso que você quiser. Então, essa que é a receita. E se eu acreditasse que eu não seria capaz, eu cheguei a acreditar lá no passado, que juiz eu nunca conseguiria. Mas depois eu passei para delegado de polícia, e delegado tem uma, ainda que bem menor, com todo respeito, o delegado também decide. E eu fui vendo que eu gostaria daquela área de decidir, foi que eu fui para a magistratura. Então, a vida vai te levando para os caminhos também, e você depende de foco, de acreditar em você, não acreditar em pessoas que falam que é impossível. O Dr. Zé Maurício me encontrou uma vez, e lá em Bitinga as pessoas me conhecem por Pinheiro, ou Pinheirinho, né? Ele falou: Pinheirinho, você está na carreira de delegado muito boa, excelente, mas você tem condições demais. E aquilo, sabe, sempre, já depois que eu já não era mais estagiário, uma pessoa que sempre me incentivou. Então você tem que se apegar a essas pessoas que te colocam para cima, que te trazem coisas boas, que são bons exemplos. Então o meu concurso foi isso, sem cursinhos, foi por conta própria e com muita dedicação, muito empenho. Foi dessa forma, não sei se eu consegui esclarecer para vocês. Esclareceu demais e é muito legal e muito bonito escutar isso, é uma trajetória muito bonita e de sentir orgulho. A gente só de escutar fica muito orgulhoso, então acredito que pro doutor mesmo, algo seu particular é muito honroso se ver enquanto um realizador disso, ter conseguido alcançar, ter conseguido sonhar, é uma trajetória muito bonita. E o doutor, depois que conquistou a magistratura, quando começou a atuar, como que estava em relação às expectativas? No começo, você olhou e falou assim, nossa, realmente era o que eu imaginava? Ou, nossa, agora eu tô... É completamente diferente daquilo que eu imaginava. Como que foi, assim, pro doutor? Tá sentindo mesmo e vivendo mesmo a experiência da magistratura? Sim, quando você ingressa na carreira como juiz substituto, você não tem uma sede fixa. Primeiro você vai a São Paulo e depois você assume, por exemplo, o juiz substituto de Catanduva ou de São José do Rio Preto. Você fica ali, você tem uma sede, mas normalmente falta juiz em algum lugar, você tem que assumir as comarcas. E quando você assume, você vai para São Paulo, vai para a Escola da Magistratura e lá você vai para varas pesadas, né? E tudo é novo para você. O leque é muito grande. Então é um mundo novo, você tem dificuldades, muitas dificuldades. E nessa hora você precisa recorrer, às vezes, a pessoa. Você tem a teoria. Você sai do concurso preparado. Porém, a prática você não tem. Eu confesso para vocês que eu não sabia despachar para cumprir uma carta precatória. Eu reconheço isso. Mas aí você vai a um juiz mais experiente, um bom funcionário, os funcionários são nossos amigos, e ele fala: oh, doutor, eu tenho um modelo aqui para te ajudar nesse despacho. Então você tem o conhecimento jurídico, mas você não tem a prática.
E a prática você ganha todos os dias, você vai aprendendo paulatinamente, dia por dia. Até hoje eu tenho 26 anos de magistratura. Eu estudo todos os dias, eu pesquiso todos os dias. Então, se você quiser ser um bom advogado, um bom delegado de polícia, um bom promotor, um bom defensor, um bom juiz, qualquer profissão, você precisa de uma atualização constante todos os dias. Então, no começo, você tem uma ansiedade muito grande, mas não se assustem com isso, porque cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento. Eu passei apertado, cheguei a ter estresse, assim, bastante, mas eu venci, estou aqui conversando com vocês. Então, você precisa de estudo, você precisa pensar na sua saúde, você precisa ter uma boa alimentação, e ainda que você não consiga dormir o tanto necessário, mas você tem que procurar aí fazer uma atividade física, não muito longa, porque não dá tempo. Mas até hoje, eu consigo fazer alguma atividade. Isso te mantém uma boa alimentação, estudo, uma vida regrada, uma atividade física e muito trabalho. A magistratura, ela é um trabalho quase que invencível, você consegue vencer. Nas minhas condições, eu peguei uma certa prática, eu consigo trabalhar sem atrasos, mas isso custa muito para você. Mas é o que eu te falei, nada que possa também, porque uma mensagem importante para você. Mas estudou tudo isso, trabalha tudo isso, só que o tempo de estudo que eu tive na minha vida para o concurso foi muito pequeno, se eu comparar lá atrás. Para delegado, 23, 24 anos, e depois, mais cerca de 10 meses, um ano para a magistratura. Que eu já havia trazido uma experiência do concurso de delegado, e também eu sempre gostei de estudo, e também a carreira de delegado. Então, eu creio que o tempo do estudo é que hoje eu sou mais velho que vocês. Quando você está lá atrás, mais jovem, eu vou desistir, é muita coisa. Mas o tempo que você tem da sua vida, comparado à condição financeira que você vai ter, a condição de vida que você vai ter uma boa moradia, uma vida até boa, razoável. Não tem só o lado financeiro, mas o lado financeiro existe também. Você precisa ter uma condição boa. Então, eu acho que é muito pouco o tempo de estudo para os benefícios que o estudo vai trazer à sua vida. É uma qualidade de vida, Uma qualidade. né? E é muito interessante isso que o doutor falou, em relação à dificuldade, até mesmo de aprender a fazer os despachos, as peças. E aí eu comecei a pensar que eu acredito que quando o senhor entrou na carreira da magistratura devia ser um pouco mais difícil do que é hoje, né? Sim. Até mesmo porque a maioria dos processos eram físicos e hoje os processos, a maioria são eletrônicos e tem uma facilidade de você ter contato com outros magistrados também Sim. por exemplo, do estado de São Paulo, que é a Sim. magistratura que o doutor hoje tá. E eu comecei a lembrar, quando o doutor começou a falar isso, eu lembrei de uma palestra que o doutor deu aqui, juntamente com o Orlandelli, e você contou a história que quando você começou na magistratura, você foi acusada de que as suas sentenças eram pobres de fundamentação, porque você trazia muito o seu coração, né, o seu sentimento, né, e isso ficou muito marcado em mim, porque eu acho que o doutor estava certo, eu acho que deve trazer também esse sentimento, não só a jurisprudência, pegar a jurisprudência ali, a lei não ser tão positivista, né? Eu Sim, acho sim. que você deve trazer, sim, em toda a escrita, né? A sua personalidade também. Sim. E aí, hoje em dia, a gente vê aí muitas notícias que a gente escuta, a gente lê na internet, que muitos magistrados têm abusado um pouco da inteligência artificial, têm se apoiado muito nisso, e é compreensível de algum modo, porque hoje
os juízes enfrentam, né, uma carga de trabalho muito grande, mas eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso, como o senhor enxerga essa questão do uso da inteligência artificial hoje no trabalho do juiz, porque eu ouço também muitas pessoas falarem que o direito em si vai acabar como profissão, porque não vai mais precisar de juiz, porque a inteligência artificial vai fazer tudo, a inteligência também vai fazer o trabalho do advogado, e eu, particularmente, não concordo nem um pouco com isso, porque eu acho que é uma carreira, o direito em si, né, todas as profissões que ela abrange, é uma carreira que traz essa sentimentalidade também. E se você Sim. não tiver essa sentimentalidade, na minha opinião pessoal, agora falando, eu acredito que essa pessoa não seja um bom jurista. É isso que eu levo. E eu gostaria de saber o que o doutor acha um pouco sobre isso. A questão uma vez era uma questão pessoal até, e fui acusado que a minha sentença era pobre, mas a sentença foi até mantida pelo tribunal, e são questões que a gente enfrenta na carreira. E nós somos humanos, Sim. e nós interpretamos o direito. E então, não tem como você deixar, você aplica a lei. Então, você é um ser humano que você aplica a lei da forma que você enxerga. O outro juiz pode enxergar de outra maneira, o advogado de outra maneira, e o promotor de outra maneira. São pontos de vista diferentes que nós precisamos respeitar. Dependendo do caso, por exemplo, algumas situações, direito de família, dependendo do processo, a lei prevê que o juiz, normalmente, ele faça uso da equidade. A equidade, que nós aprendemos lá no comecinho do curso, em alguns casos, a equidade, a lei permite que o juiz ele suavize, ou seja, ele abrande o rigor da lei, suavize, para que, no caso concreto, a lei não se torne injusta. Então, alguns casos você pode aplicar mais a equidade, outros casos nem tanto, mas dependendo do processo existe uma margem. Você pode usar as máximas de experiência, que são as regras. O juiz está no CPC, que você pode usar as máximas de experiência. Lógico que você não pode começar a inventar, você fica adstrito à prova dos autos, mas máximas de experiência, equidade existe no nosso ordenamento jurídico para que o juiz possa aplicar. Então, dependendo do caso, você pode lançar mão de regra de experiência, quase sempre você traz a experiência sua, e lógico que o juiz traz condições, características da vida dele para a profissão, e também da equidade. Quanto à inteligência artificial, é um ponto polêmico, muito polêmico. O que eu acredito, Rayane, é que nós, Natan, todos aqui, nós precisamos aprender a usar a inteligência artificial. Com certeza. Por quê? A inteligência artificial, vou falar aqui, dar uma pincelada, tentar dar uma... Ela é uma realidade. Sim. Ela veio e não tem mais como você deixar de usá-la. Eu fiz um curso esses dias de inteligência artificial, eu ainda não aplico porque ainda tenho dado conta, né? Mas o CNJ, ele regulamentou a inteligência artificial. A inteligência artificial é possível, é permitida hoje no nosso país, para os juízes, para os funcionários, e eu creio que para todas as carreiras jurídicas. O que não pode, a inteligência artificial, ela não pode substituir você, Rayane, Natan, nem o juiz, nem a Juliana, nem ninguém. A inteligência artificial, estou falando aqui, às vezes vocês já fizeram um curso, sabem mais do que eu, muito mais. Você precisa educar, marquem essa palavra, inteligência artificial, para que ela possa lhe auxiliar. Como? Por exemplo, alguns programas, o CNJ não admite programas de inteligência artificial que você acha na internet de graça. Então você tem que ter uma inteligência artificial própria do Tribunal de Justiça, dos tribunais, e permite-se também que magistrados, funcionários comprem inteligência artificial. Perfeito. Tem algumas inteligências artificiais, eu não vou falar o nome aqui, que elas não têm nem acesso à internet. Elas são fechadas,
elas têm um conhecimento como se fosse o melhor aluno da faculdade. Ela é preparada para isso. E ela é offline. Legal. Tá. Lógico que aí, alguns juízes, principalmente esse que eu conversei, que me deu a palestra, Dr. Matheus Romero Martins, juiz de Araras, excelente palestra, excelente magistrado. Então ele usa essa uma que é offline e usa, isso é permitido, outros juízes usam, não vou falar só o nome do Dr. Matheus, e usam os programas que são particulares, porque se você começar a jogar dados lá, em uma coisa que é pública na internet, os seus dados vão começar a ficar armazenados. Então, você consegue hoje educar, mas da seguinte forma: você lê o processo, o advogado, por exemplo, eu não vou falar como advogado, você estuda o processo, e aí você pega as peças do processo, tem meios para isso, e você educa a inteligência artificial para te ajudar, por exemplo, num relatório de sentença, que é complicado, que demora um pouco às vezes, e até em despachos saneadores, decisões saneadoras, e até para auxiliar em algumas sentenças que são possíveis. Porém, você tem que ter em mente que a inteligência artificial, ela está para te ajudar, para facilitar, para que você tenha uma produção maior, que você preste um serviço maior devido à falta de juízes e funcionários, tá? Mas tudo sob a sua supervisão. Olha, nossa, mas o Pinheiro está falando isso? Estranho. Porém, eu vi a palestra desse juiz. É uma palestra excelente. Então, eu acho que hoje, minha opinião, a inteligência artificial será uma necessidade. Você não tem como mais ficar sem ela. Porque em ambientes corporativos hoje eles usam, mas desde que você, a Rayane, o Natan e eu, todos, nós estejamos educando e fiscalizando. Aí o juiz direciona, olha, esse aqui será desse jeito, e autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, você pode ter auxílio da inteligência artificial. Com isso, quem que vai ganhar? A coletividade, que terá decisões mais céleres, a comunidade, e auxilia você na sua saúde, no seu trabalho, uma produção maior. Nós temos programas, só para, já vou finalizando, que você consegue baixar, não sei se vocês já viram, você consegue baixar as peças do processo. Esse programa você vai lá, no processo você baixa, você joga dentro do programa, estou falando de uma forma mais leiga, mas que vocês acho que consigam entender. O programa simplesmente consegue ler as peças, programas bons. E aí você direciona a decisão, você educa, você acha que nesse programa que é mais offline, você pode ir educando para trabalhar do seu jeito, com os seus arquivos. Eu não sei falar muito a fundo porque eu não estou usando. Mas a inteligência artificial é uma necessidade, é uma realidade que veio para ficar. Eu outro dia, comparando, depois que eu assisti esse curso, hoje nós estamos no processo digital. E se você ficar sem a inteligência artificial, você vai, acho que, trabalhar na época do processo físico. É verdade. No computador 286 antigo, que foi o primeiro computador que saiu para nós. Então, é uma questão que precisa ser mais trabalhada. Nós precisamos ser mais educados para entender que não é assim. Ela nunca, o Dr. Matheus falou, nunca ela vai substituir o advogado, nunca ela vai substituir o promotor, o juiz e ninguém. Você direciona, você educa para que ela possa te auxiliar para você ter uma produção melhor, uma qualidade melhor de trabalho e de vida. Com certeza, é uma nova realidade, né? Não tem como escapar e é um novo dilema ético da humanidade, né? E eu acredito muito nisso, que é uma necessidade, até porque a gente, enquanto ser humano, que nem o doutor falou, a gente falha. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente não tem tempo mesmo para ler determinado texto e precisa, de certa forma, de uma ajuda e que a tecnologia vem para nos ajudar. Sim. Só que também considerando os aspectos éticos, né? Implica em toda uma responsabilidade ética que você tem que assumir para estar manuseando isso. E acho que muitas pessoas acabam tendo essa má impressão, pintando a inteligência artificial como a maior vilã, mas na verdade não. É mais
a humanidade sendo a humanidade, É. tendo que se adaptar, criar novas regras, se adaptar a esse novo mundo digital. E com isso implica atribuir responsabilidades, a Sim, fazer até os próprios órgãos públicos terem que adotar medidas para estar fazendo esse controle de qualidade, de profissional. E para finalizar, vou deixar a Rayane finalizar com a sim. pergunta. Poderia só, na questão da inteligência artificial, você tem que tomar cuidado que ela, entre aspas, alucina. Então, mesmo as melhores, elas às vezes leem uma página errada, citam uma palavra errada. Então, o X da questão é a leitura do processo e você direciona para ela te ajudar e você tem que fiscalizar, a responsabilidade é sua. Você não pode deixar tudo para a inteligência artificial. Exatamente. Esse é o principal. É um auxílio, né? Assim É. como o doutor falou no começo que antes a gente tinha os livros para estudar e a internet não era uma ferramenta tão utilizada, não era uma ferramenta acessível e depois ela veio e ela começou a ser utilizada como um grande aliado dos estudos. Hoje em dia eu não consigo nem imaginar eu fazendo faculdade sem a internet, né? Sim, sim. Porque eu sou de uma geração que já nasceu praticamente com a internet, aí já cresci com a internet. Então, a inteligência artificial também, eu acredito que seja isso, um auxílio, né? Um objeto de estudo. Sim. Mas que você não pode deixar e acreditar cegamente que ela possa fazer tudo por você, né? Sim. E para finalizar, então, eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre o concurso da magistratura atualmente. Eu acredito que em relação às fases do concurso não esteja tão diferente de quando o doutor passou, né, entrou na magistratura, mas a gente tem o ENAM, né, para quem não sabe, o ENAM é o Exame Nacional da Magistratura, que atualmente você precisa fazer essa prova, esse exame, né, para você praticamente estar qualificado, né, ser considerado qualificado para prestar o concurso da magistratura, né? Então, você presta o ENAM primeiro e com a aprovação no ENAM, você presta o concurso, né? E passa pelas fases da magistratura. E o que o doutor acha do ENAM? O doutor acha que o ENAM é uma ferramenta boa que vai trazer uma seleção um pouco melhor para a magistratura atualmente, para os profissionais? Ou você acha que o ENAM pode dificultar um pouco o acesso a determinadas classes, à magistratura? O que você... qual é a sua perspectiva dessa nova fase, né, Sim. que foi inserida no... Olha, o concurso daquela época não mudou muito de lá para cá. Tem uma diferença, só bem rapidinho, que eu já vou entrar na sua claro. resposta devido ao tempo. Na época minha, você precisava saber mais a doutrina. Por quê? Porque o concurso daquela época, o Tribunal de São Paulo, entendia que se você soubesse a doutrina, na prática, você, trabalhando, estudando, você... Então, o alicerce era a doutrina. Hoje não, hoje vigora mais a doutrina e jurisprudência cai muito, tá? O ENAM. A exemplo do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu creio, não é porque eu já passei por essa fase, então que eu vou ser favorável, não é isso. É que tudo está visando a melhoria. Eu sei que gera muita polêmica, que gera mais dificuldades para os candidatos, porém, o objetivo principal do Conselho Nacional de Justiça é preparar melhor. Porque os juízes, as juízas, eles vão decidir, as juízas e os juízes vão decidir a vida das pessoas. Patrimônio, vida, liberdade. Então, imagino eu, Antônio Carlos, que vai selecionar melhor. E tem pessoas que têm mais dificuldades, mas nós temos no ENAM também nós temos as cotas, que exige, acho que 50%, eu não estou muito a par agora, neste momento agora. Mas eu acredito que se o objetivo é para melhorar, selecionar melhor, a carreira da magistratura, assim como todas as carreiras jurídicas, são sérias. Então, eu creio que, na minha opinião, né, modestamente, que eu aprovo. Por quê? Porque é uma medida que vai buscar a melhoria dos candidatos e dos magistrados e magistradas.
agrega na qualidade até, né, Sim, da prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário, que ele sim, também serve à sociedade. E, de certa forma, com o ENAM, é uma forma de agregar qualidade justamente essa sim, prestação pelo Poder Judiciário. Então, com certeza, é difícil, é uma etapa a mais a ser concluída, mas eu também acredito que é fundamental sim, que a gente agregue esse devido respeito, esse devido valor e esse devido rigor a uma profissão de extrema importância, sim. né? E vamos finalizar por aqui. Foi muito legal poder conhecer o doutor. Não só a gente, mas os telespectadores que assistirem. Vai ser muito agregar demais assim as palavras que o professor falou, o doutor, né? É, e aqui serviu como professor, nos ensinando, porque acho que na nossa formação com certeza é indispensável, né, a parte teórica, a parte jurídica, mas acho que é também fundamental a gente ter contato com pessoas que a gente admira e poder saber o que está por trás, né, e entender o que levou essa pessoa a chegar nesse lugar que nos proporciona essa, essa proximidade, que também nos gera essa admiração pelo doutor. Não só a gente, alunos aqui, mas a universidade, a Unifipa, preza muito pelo doutor, a gente sempre está o convidando para participar das palestras, porque o senhor, sem dúvida, é um profissional exemplar, do qual a gente sente muito orgulho e muita admiração. É uma alegria poder estar contando com o doutor aqui no nosso primeiro episódio, Sim. com a sua colaboração para esse sonho que a gente está colocando em prática, um sonho de alunos e feito para alunos. Então, muito obrigado, doutor, pelas Muito obrigado. percepções. É isso aí, muito obrigada. Eu aqui ouvindo o doutor falar, apesar de a magistratura não ser uma carreira que eu pretendo seguir quando eu terminar a faculdade, eu me senti muito inspirada em pensar em como prosseguir, porque eu e o Nathan, a gente tá numa fase agora que é o 5º ano, e são tantas coisas pra resolver, são tantas coisas pra pensar, e às vezes a gente se pega conversando e pensando nisso, nossa, o que que a gente vai fazer? O que vai ser da gente? Então, assim, é muito inspirador e é muito importante a gente sentir essa paridade, né, de conversar com uma pessoa que a gente admira tanto, que a Muito gente, como o obrigado. Nathan falou, dá tanto orgulho pra nossa cidade, pra nossa faculdade, de ter um juiz de direito como o senhor, como diretor do fórum e também na primeira vara criminal. É de muito orgulho e é muita felicidade para os alunos tê-lo aqui nos eventos da faculdade e agora conhecer um pouco da história do doutor como aluno, Sim, como concurseiro e como também uma pessoa da sociedade, né, que sempre está buscando objetivos, buscando evoluir e sim. buscando trazer alguma coisa de si, né, para a sociedade. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter se aberto e contado para nós um pouco da sua vida e da sua trajetória. Tá bom. Eu agradeço muito ao Natan, a Rayane, a Juliana que está aqui auxiliando, a todos e a todas que estão nos assistindo. Agradeço demais, de coração, pelas manifestações de carinho do Natan, da Rayane. Eu sempre gostei de universidade. O dia que eu lecionava, eu amanhecia o dia mais feliz, porque eu tinha aula aquele dia à noite. Mas, por questão de acúmulo de trabalho, não deu para prosseguir. Então, eu gosto de respirar a universidade, porque aqui vocês têm conhecimento, vocês têm oportunidades. Então, sempre que vocês quiserem, eu estarei aqui tentando passar um pouquinho da minha experiência e aprender com vocês, porque eu aprendia muito como professor e aprendo todos os dias com vocês. E fico muito honrado pelo convite, sempre que precisarem, estarei sempre à disposição. Eu sempre falo para os meus filhos que o homem e a mulher, ele não vence pela força, ele vence pelo conhecimento. Tá? O conhecimento, ele iguala as pessoas. Por mais que ela seja simples, por mais que ela seja de uma classe social, não sei como é que eu colocaria, mais simples, mas pelo estudo, o conhecimento, ele iguala as pessoas. E então, tudo que eu tenho, eu devo aos meus estudos e aos meus livros, tá? O meu trabalho. Então, fica essa mensagem para vocês.
que nós vencemos pelo conhecimento, não pela força, não pela violência. Só para finalizar, o pessoal do Enan, não fiquem bravos comigo, eu sei que eu tenho pessoas da família que estão prestando, mas lá na frente um pouquinho vão entender que é para melhor, tá bom? Eu procuro colocar de uma forma simples, procuro abrir o meu coração, para que vocês vejam também que é possível ser um juiz, é possível ter uma profissão boa em todos os ramos da sociedade jurídica. Então, é possível, não desistam, o inimigo está dentro de vocês, tá bom? Muito obrigado, e sempre que vocês precisarem, eu vou procurar atender da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado. A gente que obrigado. agradece. E só para deixar o último recado, sigam a gente, tanto no YouTube quanto no Spotify. Esse episódio ele vai estar disponível nas duas plataformas. E também acompanhe o nosso Instagram, que a gente está sempre trazendo os eventos que o Centro Acadêmico participa, as ações também, e os próximos episódios, né? Então sigam as nossas redes sociais. Como que é o Instagram do Ciara? A gente vai deixar na descrição o arroba do Instagram e os demais links, e que a gente possa contar com a colaboração e a participação dos alunos, dos telespectadores que não sejam alunos aqui da Unifipa, prestigiando esse trabalho que é feito com muito carinho, e a gente se vê no próximo episódio. Pode tirar.